Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, toda quarta-feira aqui a partir das 10 da manhã. Trazemos sempre um episódio, um tema, esse bate-papo, né? É sempre um bate-papo. O pessoal que está ao vivo participando aqui com a gente pelo Zoom, que conseguiu, ou quem acompanha pelo YouTube, um pouquinho depois que acontece. Para isso, nós somos convidados, temos o prazer aqui de receber, né, doutora Anis, Anis Mitri, que ele, assim, gentilmente aceitou o nosso convite, foi bem corrido, né, mas a gente não queria perder a agenda, assim como nós falamos um pouquinho antes aqui, e trazê-lo aqui, que é médico e executivo em saúde, com atuação em terceiro setor, setor público e privado, eleito um dos 100 mais influentes da saúde em 2023 e atual presidente da AOSP, né, Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado de São Paulo. Então, para isso, para esse tema, juntos somos mais fortes, fomos, né, convidar a doutora Anis, gentilmente está cedendo o tempo dele junto com a gente nessa quarta-feira. Primeiro, agradecer, doutora Anis, né, por estar com a gente já conversou um pouquinho antes, eu, Luiz e ele, por essa agenda e estar com a gente. Eu já apresentei, mas né, eu tenho certeza que muitos aqui, a maioria já conhece a doutora Anis e já viaja o Brasil todo, né, acompanha a realidade aí de cada estado também, de cada região do nosso país. Eu vou pedir para que ele fale um pouquinho mais e o Luiz também vai falar um pouquinho, que eu acho que isso vai ser a contribuição. É um bate-papo, então fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, ou quem não puder, né, dependendo do ambiente que você está aí. A gente está de olho aqui no chat, mas hoje é mais um bate-papo e aproveitar a presença aqui do Dr. Anis. Obrigado, doutor Anis. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. O tema super bacana, super relevante. Eu vi aqui que tem várias pessoas conhecidas aqui, de várias associações diferentes também. Hoje, apesar da minha agenda corrida, eu acho que hoje eu estou numa fase da nossa vida, da minha vida aqui, que eu estou compartilhando e servindo, né, diversos serviços de saúde. Por muitos anos eu atuei como médico assistencial, depois passei a ser gerente de equipes, coordenador de equipes e passei a ser presidente do Grupo Chavantes, que é um grupo muito grande aqui do Brasil, que é uma entidade filantrópica que atua de norte a sul, inclusive lá em Rondônia. Tem gente de Cacoal, aqui a Silvia, a gente estava conversando, mas a gente atende o estado lá de Rondônia, lá no município de Vilhena. E atuamos em toda a região, o grupo atua em toda a região do Brasil, né? Eu fui presidente desse grupo aí durante 4 anos, onde eu tive a oportunidade de viajar bastante, né? Apesar de já ter trabalhado antes em outras entidades filantrópicas similares, foi um desafio muito grande, até mesmo de crescimento e de posicionamento aí no nosso país, que é muito difícil, né? Querendo ou não, é um país extenso, heterogêneo, tem pensamentos diferentes, tem SUS é diferente em vários lugares do Brasil, tem lugar que funciona bem, tem lugar que funciona mal, tem lugar que não funciona, então o nosso país é muito grande, ele tem uma extensão continental, né? É, e aí, todos têm me perguntado, a gente foi convidado desde o ano passado, e aí isso se concretizou esse ano, a refundar, né, a OSP. A OSP antigamente se chamava AESP, que era a Associação dos Estabelecimentos de Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de São Paulo, e a gente mudou o nome para a OSP por se tratar de um nome mais abrangente, porque hoje quem faz saúde e promove saúde não é só estabelecimento de saúde, sim um serviço como um todo, né? Hoje, para você ter uma empresa de saúde, você não precisa mais ter um endereço fixo. A verdade é essa. Você pode passar consultoria, consulta, exame, em qualquer lugar do mundo, e até é um ponto aí a se discutir a regulamentação disso, né? Mas que é muito mais abrangente. A tecnologia veio, o desenvolvimento veio, e aí a gente foi convidado pela Federação Brasileira de Hospitais, a FBH, a refundar a OSP, que estava um pouco adormecida aqui no estado. E nós resolvemos montar uma diretoria muito boa, muito forte, com hospitais muito grandes, com entidades filantrópicas muito grandes, representantes dessas entidades, representantes também de hospitais privados, de planos de saúde, para poder voltar
a representar principalmente o serviço de saúde de pequena e média complexidade aqui no nosso estado, né? A AESP antigamente era a maior associação do Brasil, uma das maiores do mundo, e, e ela vai voltar a ser. Então, trouxemos representantes da H-Óleos, do GRAAC, da AFIP, do próprio Grupo Chavantes, representantes de hospitais menores, hospitais pequenos, hospitais individuais, de operadoras grandes, de hospitais de rede própria de operadoras. Trouxemos representantes de telemedicina, de serviços de teleinterconsulta, enfim, até mesmo da indústria do implantes, parte odontológica, a gente trouxe representantes fortes aí de um dos maiores fabricantes de implantes do mundo. E aí a pergunta que todo mundo fala, né, fazia, mas por que mais uma associação? Por que mais um grupo? Porque sim, porque a gente precisa ter sinergia, a gente precisa ter união, né, que é o tema da nossa discussão de hoje. A gente precisa unir forças, porque quando a gente une forças de hospital, um hospital une força com outro, a gente tem um poder diferente de negociação, seja com Secretaria de Saúde, seja com a Anvisa, seja com o Ministério da Saúde, seja com operadoras. E quando você tem várias associações se unindo pelo mesmo propósito, para você poder discutir essas pautas, você tem uma força muito mais abrangente, né? O Estado brasileiro ele é muito forte, é um Estado que ele atua muito, ele é muito atuante, apesar da gente falar que o serviço público não funciona, mas o Estado ele é forte, ele atua. E a gente precisa, como um representante de hospitais e serviços de saúde, ter força para a gente poder confrontar também decisões que às vezes não são favoráveis ao setor, ou para a gente trazer, principalmente, pautas que são favoráveis e importantes para que o Estado discuta, né? Tem muitas coisas que são decididas lá em plenário, em ministérios, que a gente acaba, às vezes, não tendo acesso e a gente tem que engolir goela abaixo, isso prejudica tudo, né? A gente vê até, não que foi uma decisão brasileira, mas a questão da taxação aí do Donald Trump com o Brasil, né? A gente, como o governo briga com outro governo, né? E quem sofre são os hospitais e serviços de saúde de maneira individual. Quando você tem uma associação, várias associações se unindo para a gente poder brigar por essa pauta e discutir, confrontar as ideias do governo, né? A gente acaba criando força até mesmo para o governo se posicionar de uma maneira diferente. É muito diferente o doutor Anísio lá como Mitre Saúde discutir com o ministro da Saúde. Agora, quando vai o doutor Anísio, o Edson Rogatti, o Edmilson Caparelli, lá da FBH, né? O doutor Reginaldo, da FBH, o Balestrin, do Sindosp, se a gente junta forças e vai lá discutir e confrontar uma ideia que a gente acha que é errado, é muito mais relevante aí e muito mais assertivo que a gente consiga que nossa pauta seja atendida. Então, eu participo, além da OSP, que a gente ativou agora, eu também participo da FEOSP já há alguns anos, né? Nosso presidente Edson Rogatti. A FEOSP é um exemplo de entidade representativa aqui no setor filantrópico, que acho que até a grande parte da nossa live aqui, da nossa conversa, tem representantes desse setor, né? E participa há muitos anos do SEBEX também, que é o Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Agora, recentemente, fui convidado a, a fazer parte também da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, estou ocupando uma cadeira lá na FPH. Enfim, acho que isso soma, porque a gente consegue trabalhar coisas que atendam a todos, né? E a gente tem que se aproximar. Querendo ou não, se você resgatar toda a história do associativismo aqui no Brasil, lá atrás, quem que fundou a ONA? Né? Quem que fundou o Conselho Nacional de Saúde? Foram todos representantes dessas associações. E isso tem que ser resgatado, né? A gente tem que tirar um pouquinho só da atuação, só Estado, 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 Estado que decide, e a gente começar como associação também se movimentar. E é um pouco diferente de sindicato. O sindicato ele representa interesses ou patronais ou dos trabalhadores. Ele tem um olhar diferente, né? Ele não visa, o sindicato ele não atua, apesar que alguns atuam, mas ele não é o principal objetivo dele atuar na defesa da empresa, do ramo empresarial.
do ramo hospitalar, do serviço de saúde. Não, é interesse de defender as pautas patronais, as pautas dos funcionários, e a gente precisa, como associação, defender várias outras pautas, outros temas, né? Remuneração, tabelas defasadas, tabela de plano de saúde defasadas, tabela SUS, enfim, são coisas que a gente tem atuado aí e que a gente busca nessa gestão atuar. Então, acho que aproximar, muitos hospitais vêm, mas é mais uma mensalidade que eu vou pagar. Outra novidade, a gente como associação, a gente tem buscado outros meios da gente se manter sem necessariamente cobrar mensalidades altas dos associados. Até porque toda a nossa diretoria, todo mundo que ocupa um cargo aqui, tirando os funcionários que são contratados, nós somos voluntários, né? E voluntários, a gente tem outras atividades que não só a associação, mas a associação precisa se manter para a gente poder atuar. A gente tem que viajar para Brasília, tem que viajar para o interior de São Paulo, tem vários pontos aí que a gente precisa estar representando esses hospitais e serviços de saúde. Então, acho que o tema é muito pertinente e eu acho que eu já respondo algumas perguntas mas por que reativou mais uma, né? Então, a gente tem que resgatar. A Federação Brasileira de Hospitais, FPH, da qual a OSP é afiliada, é uma das maiores federações e associações hospitalares do mundo, né? É a representante do Brasil na IHF, que é a Federação Internacional de Hospitais. Então a gente tem que valorizar isso, tem que resgatar isso e fomentar isso, porque tudo que chega de novidade lá de fora acaba passando pela FPH e a FPH acaba sendo uma fomentadora disso lá nos ministérios, na Anvisa, no Conselho Nacional de Saúde, enfim. Então acho que é importante explicar, esclarecer qual é o motivo da gente ter associações aqui no Brasil. Eu acho que é muito importante essa fala, doutor Nisso. Realmente é muito difícil para o pessoal entender toda essa organização, né? Mas acho que uma fala muito importante, tudo que o senhor falou, que eu achei legal, que assim, a associação ela é associada à FBH. Então, assim, existe uma hierarquia, uma espécie de organismo que cada um atua numa frente, né? E isso é importante a gente entender. E também, hoje, a gente, pelo menos a Santas Casas, está muito acostumado com as federações das Santas Casas somente filantrópicas. A gente percebe que a proposta da associação é um pouco diferente já, né? É um pouco mais ampla, né? Não trata somente da filantropia, ela trata um pouco mais da saúde, no cuidado. Como que é esse escopo, Sim, assim? assim, a associação ela também abrange hospitais filantrópicos, não de maneira alguma competindo com a FEOSP, com a CMB, de forma alguma é sinérgico. Inclusive, o Rogatti é parte da diretoria aqui da nossa associação e é nosso mentor, é um grande mentor nosso. E a gente se inspira muito na FEOSP aqui, a gente copia mesmo, não tenho vergonha nenhuma de falar o que é bom, a gente copia, entendeu? Acho que tem que replicar sim, e porque a gente faz sinergia de forças. Agora, a FEOSP não representa, por exemplo, uma empresa de telemedicina, né? Que tem uma regulamentação própria, que vive a margem do Estado, se pode, se não pode. Aí tem o CRM regulamentando, aí tem o Corém regulamentando. Então, assim, o Brasil é um balaio de gato, né? A gente tem várias autarquias, entidades, várias frentes que podem ou não ser sinérgicas atuando numa empresa só, né? Então, assim, aí tem lugar que exige que tenha um médico presencial, tem lugar que exige que não. Então, tudo isso ainda é muito confuso, né? O papel da associação e da Federação Brasileira de Hospitais é realmente a gente tentar criar uma uniformidade disso, né? Precisa ter médico presencial? Como que é essa escala? Como que ele trabalha? Como que é a remuneração? Como que esse serviço pode ou não ser vendido? Porque senão a gente fica à mercê. A gente ficou muitos anos aí, eu acho que o Brasil ficou 10 anos, pelo menos até chegar a pandemia, sem deixar a telemedicina entrar. Entendeu? É um absurdo isso. Entendeu? É um absurdo. Olha isso. A gente restringiu pessoas de lugares nossos a ter um médico atendendo por telemedicina. Né? A gente teve problemas lá. Eu participei disso ativamente em Rondônia. A gente não tem neonatologista no estado. Né? Então a gente pode resolver isso criando o quê? Colocando médicos pediatras capacitados e treinados para atender uma UTI neonatal, com um médico à distância vendo todas as condutas e gerenciando isso, e eventualmente ele poder ou não ir lá presencial no hospital. Qual que é o problema disso? Entendeu?
Qual que é a dificuldade de a gente entender que isso sim pode ser e é viável, e isso traz qualidade para o serviço? Muito pelo contrário, as pessoas vendiam com a telemedicina como se a qualidade do serviço ia cair, e não, hoje você consegue tirar uma dúvida de um câncer raro com um médico especialista em câncer raro lá nos Estados Unidos, entendeu? Então isso Entendi. quebrou fronteiras. E acho que as associações também se perderam um pouco na hora de não defender isso, mas o Brasil ele tem tanta coisa que o Estado regulamenta que a gente também, como serviço de saúde, a gente precisa ter associações, as federações e os sindicatos, enfim, se unindo para também defender os hospitais desse excesso, às vezes, de regulamentação e de uma visão turva do negócio, né? Porque, no fim, a gente não pode deixar o futuro chegar. A gente não pode privar a nossa população, os usuários de hospital, a terem um benefício que contempla todos. Ou todo mundo vai ser hipócrita de falar que nunca pediu uma receita por WhatsApp. Todo mundo aqui pode. Quem tem acesso tem. Quem não tem, o coitadinho que mora lá no Ribeirinho, entendeu? Que não tem o WhatsApp do médico. Como que ele é atendido? Então a gente tem que sim fomentar essa discussão, que até mesmo é a partidária e a governamental. São decisões aí que muda governo, entra governo, não muda nada. São pautas que os hospitais e serviços de saúde têm, que elas são contínuas e constantes, independente de quem está mandando no poder do Brasil ainda, né? Então a gente tem que estar sempre fortalecido com isso. Outra coisa importante, a gente estava falando um pouquinho antes aqui com uma colega nossa de Rondônia, que é a Silvia, sobre o SEBAS, né? E aí tem o pessoal da Condias aí. Quantas vezes essa questão do SEBAS não mudou? Né? Eu participei na época de um governo era de um jeito, de outro governo era de outro. Se vai para o ministério é de um jeito, se vai para outro ministério é de outro, né? Pô, se é um benefício, se você tem direito, por que que o governo priva você de ter direito? Né? Porque o que eu tenho visto, inclusive, aí depois o pessoal da Condias pode até falar melhor, várias santas casas, inclusive santas casas que eu gerencio e gerenciava, que você não consegue renovar o SEBAS. Você fica lá, SEBAS em renovação, SEBAS em renovação, SEBAS em renovação. Então, assim, essas pautas que as associações, as federações têm que buscar, né? O que é direito nosso, o que é dever nosso, eu digo nosso dos representados, né? Os hospitais e serviços de saúde. A gente tem que cumprir, mas o governo também tem que cumprir a parte dele e parar de dificultar as coisas. Porque, querendo ou não, a gente emprega muita gente. A maior força de trabalho aí, a saúde é um dos maiores empregadores do Brasil, né? Você pega porque a saúde aqui é universal. Toda prefeitura tem uma porrada de funcionário da saúde, às vezes ocupando até 30% da folha de pagamento da prefeitura. Então, assim, a gente tem que ser olhado de uma maneira diferente, né? Tem que ser olhado de uma maneira que seja partidária, governamental e tudo mais. Eu entendi. E hoje a gente tem essa realidade, talvez a gente ainda não tenha disseminado essa importância da representatividade, né? E aí eu queria também, depois eu vou pedir para alguns amigos de hospitais de Santas Casas, eu vi que tem alguns aqui, ó, o Clodoaldo está aqui, é de hospital, a Aline, tem a própria Silvia, que é de associação, que não é um hospital, mas também está incluído, e sentir assim, o que eles entendem como ser um representado ou o que eles precisariam que fosse representado, né? Mas acho que nós entendemos muito desse conceito do que a federação pode fazer, do que a associação pode fazer. A associação ela tem um olhar um pouco mais acima, que ela olha o ecossistema como um todo, onde se encaixa, né, as regulações, igual nós temos também a Juliana está aí também com a gente. Juliana, depois você vai abrir o microfone e conversar com a gente, que é de empresa, também no segmento de saúde, que fornece soluções para a saúde. Tem o próprio Maurício, o Matheus, o Bruno está aí também. Então, eu acho que a gente tem que entender como que a gente pode, a importância de ser associado, como que a gente pode ser representado, o que que a gente espera, o que que o segmento espera e o que que já existe isso de funcionamento, né? Para quem que eu busco essa solução. Então, doutor Aníbal, eu queria entender assim, em algum momento eu acho que o senhor teve um estalo assim, nossa, eu consigo sair daqui de onde eu estou, do leito, da gestão de equipe, para passar a ser olhar um pouco acima, melhorar um pouco o ecossistema. Deixa eu falar um pouco pela Azevedo, um pouco assim, eu estava até agora há pouco conversando com o pessoal do marketing nosso aqui, né? O segmento filantrópico é um segmento que a gente brinca que tem um bichinho do SUS, né? Que pica a gente acaba gostando e quer fazer. Particularmente para a gente aqui, não é o que sustenta a nossa empresa. A gente precisa trabalhar para as empresas privadas, que é quem remunera melhor.
mas em número de clientes, é muito acima a quantidade de clientes que a gente tem no segmento filantrópico. Por que isso? Porque a gente gosta, porque a gente sente que ajuda, porque a gente está próximo, tem um quê de propósito nisso, né? Uma parte do nosso serviço, de uma forma ou de outra, vai ser convertido na melhoria da qualidade de saúde. Seja ajudando uma entidade lá de Rondônia a sair do imbróglio, seja renovando, aumentando a transparência de uma outra entidade aqui em Jaú, não importa onde seja. Em que momento que teve esse estalo na sua vida que você falou assim, nossa, eu tenho que sair da minha cadeira, onde estou só olhando o meu, e olhar um pouco pelo sistema? Assim, como que foi essa transição? Bom, eu sempre, assim, desde da minha formação, eu sempre fui rato de hospital, né? Então, meu quinto e sexto ano, eu fiquei internado praticamente todos os dias no hospital e queria sair, eu quis sair da formação médica já, sempre fui inquieto, eu não suporto, eu não consigo compreender que um médico saia formado sem saber fazer o básico de atendimento de emergência. E a gente sabe que a maioria sai formado sem entender o básico. Então, assim, eu sempre fui inconformado com isso. Nunca quis ser essa pessoa que ia sair e não ia saber atender uma emergência. Então, quando eu saí da faculdade, eu já sabia fazer tudo que era de paciente grave. Então, o paciente não morria na minha mão. Pelo menos isso. Então, assim, podia não ser um especialista em nada, mas eu saí da faculdade dessa maneira. E aí, por isso, eu sempre fui convidado, inclusive por professores, me ajudaram muito a fazer gerenciamento de escalas, a virar coordenador de alguma UTI, de alguma unidade deles. Então, assim, eu nunca acabei trabalhando de frente exatamente para o pronto-socorro, atendendo fichinha azul, porque eu sempre fui uma coisa, eu sempre me desenvolvi mais, né? E aí, nisso, eu fui gerenciando equipes, montando serviços de cirurgia cardíaca, de cirurgia cardiovascular, e aí comecei a montar hospitais novos, serviços novos em hospitais, e isso foi me levando para o lado da gestão, né? Só que isso me sobrecarregava muito, porque eu também sempre que fui um ótimo médico, assim, modéstia à parte, sempre fui um médico que atendeu muito bem o paciente, né? Até hoje já não clinico desde 2018, mas até hoje eu tenho pacientes que me procuram ainda, sabe? Pelo Instagram, por rede social, ou lá numa clínica que eu tenho no Morumbi, procuram para passar comigo. E eu sempre fui me atualizando e fui atrás. Só que foi inerente. Por exemplo, eu comecei a trabalhar num hospital lá em Osasco, que esse hospital ele era um hospital de pequeno, médio porte, e quando a gente entrou com a equipe nossa, a gente deixou esse hospital como um hospital de alta complexidade, referência na região, e esse hospital foi comprado por uma grande rede, né? Então a gente conseguiu fazer o hospital subir para o que ele queria. Então eu vi que eu tinha um bom ar de gestão. Aí fui trabalhar no São Camilo me convidou para inaugurar algumas unidades deles na época, e aí fui ficando, até que fui passando por outras entidades, até que eu acabei sendo convidado pelo pessoal da Santa Casa de Chavantes para resgatar aquela Santa Casa que estava quase falindo, ela praticamente ia fechar, não tinha recurso financeiro e nada. E tracei um plano, montei uma nova diretoria e fui atrás para poder resgatar a Santa Casa. E hoje, essa Santa Casa que ela faturava lá R$ 190 mil por mês, fatura mais de 77 milhões por mês e é a oitava maior entidade filantrópica do Brasil, né? Então, assim, em 5 anos a gente conseguiu fazer esse trabalho. E aí depois meu mandato, porque Santa Casa tem mandato, né? Meu mandato acabou lá na Santa Casa de Chavantes e eu tinha outros desafios pela frente, inclusive a OSP, eu tenho minhas empresas, eu tenho empresas privadas que são a minha verdadeira fonte de renda e acabei saindo. Mas teve uma época que eu não conseguia mais conciliar o meu paciente na minha frente e eu atendendo ele com o problema dele, que para mim às vezes poderia parecer pequeno, mas para ele não era, e eu com grandes problemas de hospital para resolver. E aí processo judicial, CRM no hospital, Ministério Público, autuação, problema financeiro de repasse. E eu não conseguia mais atender o paciente sem estar com a cabeça nisso. E aí eu pensei, bom, se eu gosto de atender pessoas e assim, eu sou apaixonado por gente, sempre fui. Eu sou uma pessoa que todo mundo que me conhece de perto sabe que se eu puder ajudar, eu tiro do meu para ajudar, né? Se eu puder, como gestor, ajudar muito mais gente do que como médico, porque médico ajudava lá 30, 40 pessoas num dia. Como gestor, eu ajudo hoje 5 mil pessoas num dia. Né? Isso a gente impacta muito mais gente, é muito mais ramificado. Então, eu acabei escolhendo ficar só na área de gestão. E como eu já não conseguia mais me comprometer
100% com os meus pacientes, eu acabei parando de clinicar. Então, é uma escolha que não tive como não fazer, sabe, na época. Foi automático, Ah, só que aí tem um porém. Na compulsoriamente. pandemia eu já era gestor, mas na pandemia a gente faltou muito médico, né? Não tinha médico nos lugares para trabalhar. Eu pus a mão na massa. Na pandemia eu voltei a atender, entrei em UTIs de pacientes, montei hospital de campanha, vários em Santos, em Franca, em Campinas, em Capão Bonito, em Amparo. Eu fui atrás e acabei pondo a mão na massa. Tinha médico que não sabia entubar. E aí eles me ligavam, eu entrava, eu ia até Santos, por exemplo, saía de São Paulo voando para entubar um paciente. Então, assim, eu participei ativamente. Então, na pandemia, não fiquei só na gestão também, não. Na pandemia, eu acabei tendo que voltar para o campo de batalha e trabalhei duramente. Eu não tinha nem onde almoçar, porque fecharam tudo. Então, você não tinha onde comer. Era tudo muito instável, né? Assim, a gente sofreu, os profissionais de saúde sofreram muito psicologicamente. Eu acho que muita coisa aí, muitas coisas que foram divulgadas atrapalhou muito a mentalidade das pessoas, né? E tendo que lidar com vários problemas, porque você tinha que dar notícia, eu tinha uma equipe médica que tinha que dar notícia para o paciente, para os familiares, um boletim diário da situação de cada um. Só que essa equipe médica não poderia sair de dentro da unidade, porque a unidade era infecto-contagiosa. Saía, não podia sair para contaminar. Aí eu pedia, a gente montou um plano para outro profissional de saúde, no caso, na época era assistente social, ligar para as famílias dos pacientes que estavam bem, ó, o paciente está estável, tal, porque não podia visitar. E aí veio o conselho de assistência social falar que isso fugia da atribuição da assistente social. Entendeu? Então, assim, é esse problema que o Brasil enfrenta. Isso eu estou falando uma emergência de saúde pública, né? Que é uma, sei lá, é uma lei marcial de guerra, basicamente. Então, a gente teve que lidar com vários problemas desse, ainda atendendo o paciente e com médicos que não sabiam, muitas vezes, sequer a dose de um antibiótico, ou qual que era o grau de oxigenação que ele tinha que colocar lá no aparelho. Então, assim, a gente enfrentou vários problemas e aí eu me senti na necessidade de realmente voltar à ativa, voltar para assistência, para poder contribuir mais. Aí, essa época, eu mudei. Aí, graças a Deus, depois de 2 anos se passou e eu acabei voltando 100% à gestão. Isso aí realmente foi um problema absurdo, né? Muita gente num período de guerra querendo burocratizar as questões, né? É um absurdo, a gente enfrenta isso e tem gente que está carregando esses problemas até hoje, né? Por causa de prestação de contas, porque Tem comprou aquele hospital que tem que ventilador no preço justificar acima do mercado. Meu, por que comprou a máscara. Se não comprou a máscara, é porque não comprou. Se comprou, é porque comprou e pagou é, caro, né? Então, acho que assim, a importância das associações estarem fortalecidas é que naquela época acho que as associações tinham que se manifestar, tinham que ir no Tribunal de Contas, tinham que ir no Ministério Público, tinham que ir, porque o hospital, o gestor, principalmente o hospital filantrópico que a gente recebe verba pública, você tem medo de assinar um pedido de compra de um negócio caro. Você tem medo de peitar uma White Martins e faltar oxigênio, como faltou. Então, são temas que são espinhosos, mas a gente tem que discutir sim. As empresas de oxigênio no Brasil são um cartel. Todo mundo aqui sabe, todo mundo sabe com isso. Até quando que a gente vai sofrer com isso? Para, não dá. A gente tem que desmascarar esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que assim, entendi. se vocês instalam uma usina de oxigênio, as empresas de oxigênio do Brasil te coagem a tirar a usina. Quem é que. Porque não vai misturar o gás, porque eles não garantem a qualidade, porque eles não querem mais fornecer. E você tem 4 empresas no Brasil, entendeu? Tirando os distribuidores regionais. Então, assim, as associações são muito. Isso quem vai discutir é o sindicato? É o Ministério da Saúde? Não é. São as associações, elas vivem as dores do hospital. Né? Eu tô lá no grupo da FEOSP, eu vejo, a dor de um é a dor de todos, o tempo todo. A gente tem que fortalecer, a gente tem que estimular, tem que brigar. E quando a FEOSP ou a OSP vai brigar, não é o hospital lá, Santa Casa de Rondônia, Santa Casa de Chavantes, Santa Casa de Pirapora da Serra. Não é ela que está indo brigar, é a associação. Ela está protegida atrás dessa associação, entendeu? Senão ela vai ter retaliação do prefeito, dos vereadores, enfim. O que eu percebi, doutor, que na pandemia foi o primeiro momento que eu enxerguei a coligação entre as entidades representativas. Você tinha muita manifestação conjunta. Começaram a se unir. Antes cada um falava, mas a voz era meio uníssona, assim. Aliás, voz individual. Agora, hoje, eu percebo que junta 2, 3 associações com
um propósito diferente, mas para o mesmo cliente representado, mesmo representado, e hoje eles conseguem dialogar. E na pandemia a gente percebeu essa união. O próprio Cosenz, Conasens, ele começou a entender o sistema como um todo e fazer parte integrante disso e começar a conversar junto essas ações, né? E tratar conjuntamente, porque a pandemia foi um momento que demonstrou que não existia tanta diferença assim, né? Entre os órgãos, entre os poderes, entre o poder financeiro. Sim, a gente tem que estar unidos, a gente tem que. A pauta nossa é a mesma. É manter os É, hospitais abertos, atendendo todo mundo, né? E saudáveis, que é o mais importante. Não adianta puxar por um lado só, porque vai desequilibrar a balança e vai deixar de ser saudável. Não adianta. Então, esse é o desafio. E as pautas são únicas, são conjuntas. E é. aí que eu acho também que eu tenho visto que a gente vai fazer esse trabalho aqui dentro da OSP, que é esse census, da gente constantemente entender qual é a dor dos nossos hospitais, né? A dor financeira a gente sabe que todos têm. É, quem acha que saúde é um grande negócio no Brasil é um pouco míope da sua visão. Existem vários nichos que são bons, sim, que se tem lucratividade alta, porém a saúde no geral, ela movimenta muito dinheiro, mas ela despende e gasta muito dinheiro. Então não é tão um nicho tão excelente como você vê. Inclusive, quando você vê aquelas empresas que são investidores que compram cotas e ações de hospitais, quando tem crise, a primeira coisa que elas fazem, quando tem crise na bolsa, é de se desfazer das cotas de hospitais. Pode reparar nisso daí. Então, não é um negócio altamente lucrativo, é um negócio bom, ele movimenta muito dinheiro, tem nichos específicos de lucratividade, mas o problema financeiro impacta todos, é um problema global, e não é só de gestão. Gestão é um problema sim, porém, não dá para você fazer gestão boa com pouco recurso, não adianta, né? O jeito que porque tudo aqui é regulamentado. Desde quanto que as operadoras cobram dos seus pacientes, dos seus clientes, até a forma que você repassa o valor da enfermagem. Entendeu? Então, assim, é tudo regulamentado. Então, isso foi discutido em algum momento, foi feito contas sérias, foram contratadas consultorias independentes para poder ver se isso é viável. Então, é o que a gente sofre. Muitos hospitais não conseguem se adaptar a isso, né? E às vezes você também não tem profissionais na região que se adaptam. É complicado. Isso, eu acho que tudo. O papel da associação é discutir, segurar essas pautas e levar essas pautas para discussão. Isso. Vocês têm uma ideia, eu vi que entrou aqui com a gente o André da Numbers. O André sempre está com a gente aqui, e ele é o cara que tem as estatísticas do segmento, né? Você conhece o André, eu acho. Hoje você tem uma ideia de quem que é esse mercado que a gente está falando hoje? Quem que a OSP congrega hoje? Qual que seria o universo dela hoje? Em hospitais, clínicas, fornecedores, em números? Então, são 33 mil estabelecimentos e serviços de saúde aqui do estado de São Paulo. 33 mil. Quando era a ESP representava 8 mil desses 33, né? Então, houve um processo de que a ESP foi perdendo associados, enfim, mas a representatividade é de 33 mil serviços já documentados com CNES e tudo mais. A gente tem feito lá na FEOSP um trabalho junto com a Numbers, que é um trabalho super legal, que eu estou querendo trazer esse trabalho para a OSP também. Inclusive, a Ângela da FEOSP está sendo uma apoiadora nisso, apesar dela ser da FEOSP, ela está ajudando a OSP com relação a isso, até porque o Rogate é da nossa diretoria também, e eu sou da diretoria do Rogate. E a gente acha que assim, a Numbers é uma ferramenta super legal, super bacana, super rica de informação, né? E e a gente, são 33 mil estabelecimentos aqui de saúde muito heterogêneos. Você tem estabelecimentos que têm um funcionário e estabelecimentos que têm 25 mil funcionários. Então, a OSP, ela tem que abraçar todos eles. Fala assim, mas não tem como fazer um nicho? Não tem, porque todos eles precisam de uma representatividade. A gente tem dois associados que são bem legais aqui na OSP, que são daqueles novos meios de atendimento ao paciente, que não é nem plano de saúde, nem clínica popular. São aqueles cartões de desconto, são novas Cartão de modalidades. benefício, cartão de desconto, Cartões de benefícios, enfim. Hoje em dia, se você olhar, existe cartão de benefício para academia, Gym Pass, Total Pass, tem benefício de farmácia que você paga por mês, a farmácia te entrega todos os meses, tal remédio, enfim. E esse é um nicho que fica num limbo e eles vivem com medo
de ser regulamentado, de não ser regulamentado, de lobby de grandes operadoras, de lobby de hospitais, enfim, mas que já está aí, é um nicho que já está enraizado aqui no Brasil. Não adianta discutir, não adianta você dar uma canetada lá e regulamentar um negócio, você fecha hoje 15 mil clínicas dessas no país, que atendem não sei quantas mil pessoas por mês, entendeu? Então, eu fiz questão de trazer esse novo modelo de negócio aqui para a OSP, para se associar, porque quem que representa eles? Além deles mesmos, né? Então, a gente tem que discutir isso. E uma outra coisa legal da OSP também que a gente vai fomentar são rodadas de negócios. Então, dentro da OSP, você tem universos distintos. E a gente vai fomentar que os nossos associados eles vendam seus produtos e serviços para os nossos associados. Isso já não tem que pagar nada por isso. Eles estão lá, eles têm rodas de negócio onde eles podem se conhecer, eventos que eles podem, sabe? E a gente fortalecer cada vez mais, não só a associação com os interesses comuns, mas com os interesses comerciais também sendo sinérgicos. Porque hoje tem muitos serviços aí que você não conhece que podem fazer bem para o seu hospital, né? E outras coisas aí que a gente tem buscado. Entendi. Eu vou, eu vou pedir para uma Santa Casa, qualquer uma que puder abrir o microfone e conversar com a gente, perguntar assim, que que uma associação poderia fazer por mim? Clodoaldo, que está aqui com a gente. Clodoaldo é aqui do interior de São Paulo, né, Clodoaldo? O Clodoaldo ele é associado nosso. Ah, esse já não vale, então. Não, tô brincando. Pode O falar, Clodoaldo ele Clodoaldo. vai Ajuda dar. a O gente aí. Clodoaldo Cheguei. vai ter um viés de. Tem conflito de interesse, o Clodoaldo. Bom dia a todos. Eu Qual quero Santa Casa validar aí você está hoje, Clodoaldo? Hoje eu estou em três. Hoje eu estou em Santo Nossa, Anastácio, eu estou em Teodoro Sampaio e estou em Getulina. meu Deus do céu. E aí você se depara com uma Santa Casa que tem uma situação financeira equilibrada e outra que a situação financeira não é tão bem equilibrada, né? Mas eu queria validar algumas coisas que o doutor Enis falou aí, principalmente com questão da filantropia. Eu acho que é importante realmente a associação se fortalecer junto com a FEOSP e com as outras federações do Brasil, porque cada ano que passa, cada lei que vem relativo à filantropia só dificulta cada vez mais para que a gente consiga manter os SEBAS, né? E eu trabalhei numa instituição que ela era 100% SUS. E eu tinha que passar por todo o processo de documentação como se fosse uma instituição de 60% SUS. Então eu vejo que assim, são coisas que se você tem força através da OSP, da FEOSP e outras, né? Você pode sentar com os governos para negociar isso de uma forma melhor. Se eu sou 100% SUS, por que que eu tenho que passar por todo o processo? Por que que o processo do SEBAS não pode ter uma renovação automática, né? Ou uma melhora também, porque eles oferecem para você sair dos 60% SUS e perder 40% de particular e de convênio, mas eles te dão só 20% de aumento na sua produção, né? Então, se eu tenho 100 mil, eu abro mão de 40%, mas eu vou ganhar só 20 mil reais. Então, assim, são valores que você não expressa você tentar melhorar e atender mais o SUS, né? Isso é importante. E com relação às questões financeiras, eu acho que, assim, fortalecer a questão muito aqui, pelo menos no estado de São Paulo, da tabela SUS paulista, que foi muito boa. Não resolveu todos os nossos problemas, mas ajudou muito, né? Mas eu vejo que na parte ambulatorial ainda falta aí um complemento melhor para que a gente tenha uma melhora nessa questão da tabela SUS paulista. E isso, com certeza, a OSP e as federações vão brigar por nós, né? Doutora Anisa, já existe uma pauta, uma agenda dessas pautas na OSP? Como que está sendo feito isso? Como que a gente consegue acompanhar? Pois é, a gente tem, como a gente assumiu a diretoria agora em julho, comecinho de agosto, finalzinho de julho, comecinho de agosto, a gente criou o planejamento estratégico da entidade agora, nesse último mês, inclusive na semana que vem a gente vai fazer o primeiro evento, que é um evento para a nossa associação se mostrar de volta aqui no estado mesmo, é um evento que chama OSP Experience, que a gente trouxe além dos nossos associados, que são
empresas de peso aqui no ramo de saúde do Estado, a gente também vai trazer grandes referências, por exemplo, ex-ministro da Saúde, vamos trazer representantes da Secretaria de Saúde, estadual e municipal, representantes do Ministério da Saúde, deputados estaduais aqui diversos para poderem palestrar e falar, pessoas referências do setor para poder discursar aí sobre financiamento do SUS e financiamento dos hospitais privados, diretores de grandes operadoras de saúde. Então, a gente está trazendo esse pessoal aqui para um evento de 3, 4 horas voltado só realmente a convidados ou eventos limitados, mas para a gente começar a discutir e abrir a nossa agenda. Dentro desse evento, a gente já vai começar a passar a agenda que a gente tem de pautas aí para defender ao longo do ano. E aí é o trabalho que a gente vai fazer junto com a FEOSP, né? Esse trabalho de realmente um advocacy em cima de ministérios, de frentes parlamentares. A gente já tem participado das frentes parlamentares aqui do estado de São Paulo e fortalecer a FPH na defesa disso daí que a FPH já vem desenvolvendo lá em Brasília, né? Toda terça-feira tem uma frente parlamentar em Brasília que a FPH representa todas as associações nossas lá. Nessa frente parlamentar são discutidos diversos temas aí relevantes, mas especificamente com relação às SEMBAs e essa renovação e tudo mais, é um tema que a gente vai ter que criar uma estratégia para começar a abordar, né? Porque o próximo passo nosso aqui é passar uma pesquisa de pautas que são mais importantes para todos os associados, e aí a gente escolheu os primeiros 3 temas mais relevantes para a gente poder atuar, porque a gente não consegue atuar, são mais de 100 temas diferentes aí que ferem todo mundo, a gente não consegue atuar tudo de uma vez. Então, é lógico, a gente vai ter uma frente de atuação em cada lugar, mas com mais vigor em principalmente 3 temas mais relevantes. Ó, o André abriu a câmera ali, tá na balada. Jogo de luz e tudo, André. Uma hora dessa, rapaz, você deve estar na Austrália. Tá brincando, tá na Audiosp. Ô, doutor Anísio, o André mandou uma pergunta aqui até pra gente, que eu acho que é muito interessante, e eu vou complementar a pergunta dele, tá? Como a OSP está vendo a questão das OCIs e a tabela SUS paulista, e a pergunta é porque esses programas são bem voltados para hospitais ambulatórios, olhando pouco para os outros tipos de associados. Aí, antes do senhor responder isso, das OCIs com a tabela SUS paulista, eu queria emendar o seguinte: como a FBH está vendo a replicação da tabela, do modelo tabela SUS paulista para os demais estados? Como que está sendo esse trabalho? Porque a gente tem acompanhado em algumas outras federações esse estudo, essa iniciativa. Então, se a FBH tem alguma tratativa nacional nesse sentido. Bom, a FBH, ela depende, ela sempre defende pautas onde você se aumenta a remuneração. Então, como no Brasil é muito difícil a gente conseguir uma renegociação, e até mesmo por conta do próprio serviço, do nosso próprio modelo político aqui, é difícil para um ministro, para um prefeito, para alguém é, dar o aumento. Aumento é sempre questionado, é sempre sai na mídia como uma coisa que alguém está querendo tirar vantagem, né? Que aumentou, qual que foi a base. Então, assim, os tribunais de contas ficam em cima. Então, assim, não é uma coisa simples no Brasil você conceder aumento a qualquer tipo de coisa, seja um funcionário, seja contratos, enfim, seja remunerações. Então, quando existe essa possibilidade de aumento, a FBH, ela sempre se posiciona a favor, né? Mas é claro que tem várias frentes e várias coisas que têm que ser discutidas quando você cria esse aumento. Por exemplo, esse programa dos mais especialistas, né? É um programa que começou aí com o Ministério da Saúde, ele foi comunicado sem passar por grandes esclarecimentos, e hoje todo mundo tem dúvidas. A gente vê lives o tempo todo de pessoas e instituições que têm dúvidas com relação a isso, né? Como que se remunera esse serviço, como que em quantos por cento aumenta, o que tem que produzir a mais, o que tem que produzir a menos. E fica complicado, porque assim, muito do que se aumenta é com produção de novos serviços. Então é uma crítica que a FPH e a própria FEOS têm feito. A gente tem uma dificuldade, os hospitais, tanto público quanto privados e filantrópicos, de manter em funcionamento os serviços atuais que são contratualizados. Aí você faz um programa onde você aumenta a necessidade, você aditiva a necessidade de produção. E aí você já não consegue pagar aquela conta.
E aí você tem que pagar uma nova conta para uma nova especialidade. E além disso, por mais que o programa seja um programa que às vezes seria muito bom para o hospital, você ainda tem um problema de contratualização de alguns hospitais para serviços novos também. Então, assim, eu vejo várias tantas casas aí que o cara montou lá um serviço de oncologia. Ele não consegue credenciar esse serviço de oncologia no Ministério da Saúde. Ele tem dificuldade, porque tem toda uma tramitação que passa desde a DRS local lá dele, até a Secretaria de Estado, aquelas câmaras técnicas, as reuniões tripartites para chegar no Ministério da Saúde e alguém conceder ou não esse credenciamento. E aí, até ela começar a receber isso, então, enfim, é um risco quando você investe em um serviço novo, porque você não sabe se esse serviço novo ele vai ser contratualizado ou não. E isso também impede um pouquinho aí da gente poder desenvolver os hospitais para complexidades maiores, né? A tabela SUS paulista, ela foi um grande benefício para os hospitais que produzem muito. Hospitais que produzem pouco, e aí por que produzem pouco? Porque tem centro cirúrgico pequeno, porque o centro cirúrgico não funciona, porque a maternidade porta fechada, ela desequilibrou um pouquinho para menos o valor de repasse para esses hospitais. Esses hospitais têm sofrido, porque eles não conseguem, nem querendo, produzir mais. Eu pego o caso de um hospital filantrópico lá de Registro, é uma maternidade fechada, portas fechadas, e não tem pronto atendimento, e ele depende da demanda dos municípios da região ali enviarem pacientes para eles fazerem os partos, e esses partos têm nascido cada vez menos gente, eles produzem cada vez menos, e a lógica da tabela SUS paulista é produzir o menos, ganha menos. Então, a gente agora está no momento, e aí eu acho que a FEOSP, ativamente, as associações, de tentar achar um equilíbrio para isso, porque não é porque um hospital produziu menos que ele deixa de ser menos importante. Ele produziu menos porque você teve mais casos diagnosticados de algumas outras doenças antes desse tratamento, entendeu? Então a gente precisa rever. E é claro que esses programas de políticas públicas como um todo, que ele fala assim, mais voltado a ambulatórios e hospitais, a grande crítica que todo mundo fala aqui do Brasil. O nosso modelo é hospitalocêntrico, né? Ele é um modelo muito mais de atendimento depois da doença estabelecida do que de prevenção. Apesar de que o SUS é referência em imunização, a gente tem vários programas de prevenção, mas é uma coisa que a cultura populacional também é hospitalocêntrica. Não adianta só o governo fazer sua parte se a população também está aculturada de uma maneira de qualquer dorzinha, qualquer problema, qualquer gripe, procurar um hospital, né? E como se trata a gripe na Inglaterra? Do mesmo jeito que todo lugar do mundo, mas na Inglaterra o cara não vai lá no hospital pegar uma fila de 4 horas, 5 horas, tumultuar o serviço de saúde porque está gripado, porque vírus se resolve sozinho, né? Sem sinal de gravidade. Então, assim, a cultura brasileira também, e aí eu não falo só a cultura da população, não. Eu falo a cultura de todos os órgãos que atuam na saúde, seja os órgãos executivos, como legislativos e órgãos de controle. E aí eu falo tribunais de contas, judiciário, porque esses órgãos têm entendimento que o cara com uma gripe simples, ele tem que procurar um hospital, e não tem, entendeu? O cara com uma diarreia simples, sem sinais de desidratação, porque ele comeu alguma coisa ontem que fez mal, não tem que ocupar uma fila de 4, 5 horas no hospital, né? E muitas vezes o gestor ele é punido porque o cara ficou 4, 5 horas na fila, mas ele nem deveria estar na fila, entendeu? Então, assim, o Brasil não vive mais também eh, um isolamento do mundo, onde 50, 60 anos atrás ninguém tinha conexão com a internet, ninguém tinha conhecimento. Não, hoje a população é muito bem informada, né? Então É, a gente tem que começar a culturar nossa população para isso. Senão não há tabela que aguente. Não tem hospital que consiga sustentar, não tem plano de saúde que consegue sustentar é, uma coisa que você tenha um cartão de crédito Mastercard, Black, Platinum livre que você pode usar à vontade. Então, essas discussões a gente tem que parar um pouquinho de ser hipócrita e começar a ter, né? Atender todo mundo é bom, mas a gente não consegue atender todo mundo o tempo todo. São 200 milhões de pessoas, né? 200 milhões de pessoas que todo ano ficam gripadas na mesma época, que todo ano tem dengue na mesma época, e todo ano as sobrecargas são na mesma época de hospitais. E a gente tem que começar a criar outros modelos. E aí a telemedicina veio para ajudar muito isso, né? Se a gente conseguisse trazer essa telemedicina para o SUS para isso, a gente conseguiria. Mas é um modelo ainda um pouco complicado aqui no Brasil.
Eu acho que a gente está passando por uma transição. Eu tenho mais umas colocações aqui, um pinga-fogo aqui para colocar o senhor na saia justa daqui a pouquinho. Mas eu vou pedir para o Lucas, ele estava falando comigo que o Lucas tem o material do evento, Lucas, do primeiro evento da OSP, você quer passar para a gente? Já vou colocar. Na verdade, Enquanto até o agradecer. doutor Anísio toma uma água aí. Até agradecer a equipe aqui do Doutor Anis que me enviou aqui, a Marília, né? Marília Gabriela, não é a Marília Gabriela do SBT lá, mas mandou pra gente aqui, enviou. Então tá aí a programação já disponível, realmente. Vocês estão vendo aí? Tá tudo certinho? Hoje eu tô com outro equipamento aqui. Tá tudo certinho. Tá compartilhando, né? Mar Marcelo Queiroga, Isso, Ângelo ex-ministro da Vitinho. Saúde, tem Ângelo Vantini, tem Dr. Elton Júnior, Ana Paula Olha, Guarnieri, legal. do Corém, todo mundo bem conhecido, acho que a gente conhece bem aí, né? Já tem a programação disponível, eu vou falar para o Dr. Anísio passar para a gente, deixa eu ter mais uma tela aqui para a gente compartilhar, que tem a programação já, dos painéis de discussão, na verdade, e já é quarta-feira que vem, né? Semana que vem já. Isso, é Na mais ou menos. quarta-feira, é. E aí eu só, assim, acho que o site, que eu não tô com o site aqui agora, ou para ter acesso, eu não sei como seria, né? Mas aqui a gente tem toda a programação e começa já semana que vem, quarta-feira. Só que será um encontro exclusivo, né? É isso. Isso, ele é bem reservado aí. Essas pessoas são referências aqui no setor. A gente convidou bastante parlamentares que atuam na frente da saúde aqui no estado de São Paulo. Esse ex-ministro da Saúde também, que é cardiologista de formação, e aí a gente convidou ele para ele poder falar um pouquinho do trabalho dele também que ele fez aqui, porque, querendo ou não, ele participou da pandemia, saiu com muita experiência disso. A vice-presidente do Corém, que, né, impacta a gente todos os dias aí, o Corém, nossa força braçal, assistencial aí, força de enfermagem é muito grande, e o doutor Ângelo, que é o presidente do CREMESP, então, para a gente discutir um pouquinho das perspectivas aí da saúde do estado de São Paulo, e que se replica para o Brasil, né, que tudo que acontece aqui em São Paulo, você pode replicar para o Brasil aí, que a gente tem um pouquinho mais de facilidade aqui. A gente tem uma rede muito bem estruturada de hospitais públicos, de hospitais privados, coisa que os estados mais novos ainda não têm, né? Então a gente pode servir de exemplo para esses estados que estão ainda em desenvolvimento de sua rede. Então acho que é um evento bem legal e é um evento assim para a gente se posicionar mesmo aqui no estado agora, e esse evento passando, a gente já tem previsão para ter um evento maior até o final do ano, que aí já é aberto a todos, e aí a gente vai acabar divulgando e vai precisar até ter auxílio de vocês na divulgação. Muito bom. A Maria Excelente. até me mandou aqui, eu que me equivoquei aqui, mas é aosp.com.br, acessem lá. É o próprio aosp aí.com.br, acessem lá para mais informações. Tem uma Luiz. pergunta no chat, Lucas. A OSP irá atuar de forma integrada com a FIOSP? Assim, eu Sim, vou sim, a simplificar a OSP. pergunta, viu, Ani? Quando que eu ligo para a FIOSP e quando que eu ligo para a OSP? Vai, dá uns exemplos aí para gente. Na verdade, ligando para um ou para outro, você vai ser bem entendido do mesmo jeito. Mas a FEOSP ela tem a essência da FEOSP é basicamente hospitais filantrópicos, né? Então, assim, a gente tem 409 hospitais filantrópicos aqui no estado, a FEOSP representa esses hospitais filantrópicos, e a pauta da FEOSP é muito voltada principalmente à relação dos hospitais filantrópicos com os entes públicos. A gente tem uma atuação muito forte nisso. Já a OSP, a gente tem um pouquinho mais de foco no setor privado, né? Então, a gente consegue ajudar bastante os hospitais também com relação à negociação com as operadoras de saúde, com os sindicatos, enfim, a gente abrange todos os hospitais e serviços de saúde também. Então, as empresas de telemedicina, os cartões de desconto, os consultórios odontológicos, as grandes clínicas, a gente representa tudo isso, os hospitais dia que atendem aí, fazem cirurgias de hospital dia, a gente tem todo esse pessoal associado nosso e a gente defende o interesse deles. Respondido? Dona Nisso, eu tenho uma dúvida minha, assim, que é desde quando eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, assim, com esses hospitais, eu escuto falar
que o hospital está tudo quebrado, sem dinheiro. A gente tem, aqui na Azevedo, a gente tem cliente no Brasil todo. Hoje a gente tem uma relação muito próxima com as federações, e junto com as federações a gente faz alguns estudos específicos, inclusive a gente tem que começar agora em São Paulo, o Rogatti encomendou isso para mim na semana passada, a gente tem que começar aqui em São Paulo esse estudo, que é a análise das informações financeiras dos hospitais. Então a gente tem uma ferramenta, chama Balanço Padrão, que a gente faz essa análise de indicadores. Essa semana, exatamente hoje, eu recebi o relatório do Rio Grande do Sul, o segundo estudo que a gente está fazendo, onde de 80 hospitais filantrópicos estudados, 75% tem superávit. Se a gente quebrar isso de pequeno, médio e grande porte, o de pequeno porte, 90% tem superávit. Eu não estou usando isso, eu sei que o SUS é único para o Brasil todo, mas a gente sabe também que tem diferenças culturais nos estados, né? E aí, como a gente tem essa possibilidade, o doutor também tem isso, de conseguir estar em vários lugares e entender essas diferenças, né? E eu queria até fazer um adendo, que esse é o objetivo do Azevedo Capacita, trazer outras realidades para o mesmo sistema, que às vezes a gente fica preso só no nosso jeito de pensar. Então, hoje eu já não defendo mais essa questão de o SUS pagar mal, todos os hospitais são deficitários. O SUS pagar mal, isso é uma premissa básica, todo mundo sabe. Quanto mais eu fizer, pior vai ser. Igual o Clodoaldo falou, eu tenho que fazer mais para ser penalizado. Então, não faz sentido. Mas, o que eu percebo, e aí eu queria puxar já uma provocação, é que onde há o gerenciamento da rede, o entendimento das partes integradas, o que é a atenção básica, o que é a saúde de uma média complexidade, o que é o hospital que faz a alta complexidade, onde existe essa integração, os resultados financeiros, pelo menos, para as entidades são menos piores. Elas conseguem enxergar o seu quadrado. Se eu tenho um hospital pequeno, eu não preciso ter um laboratório de última geração, porque minha taxa de ocupação é muito baixa, não vai gerar demanda. Eu não preciso ter uma ressonância de não sei quantos canais para fazer isso. E na prática, a política ela vem de desencontro com isso, né? A política às vezes quer cortar laço, quer fazer isso, então ele acaba incentivando, usando a saúde como instrumento político. O que eu queria saber é o seguinte: se existe hoje, entre as associações, entre as federações, as representações, alguma ideia única ou um projeto de ideia, um embrião de ideia única para se levar esse estudo para uma reforma da saúde do Brasil, digamos assim, vai. Há muito tempo atrás a gente já viu essas iniciativas com alguns secretários, aí muda o secretário, muda o nome do projeto, né? Vai mudando, né? Era do A, agora foi para o B, depois o C. Mas eu lembro muito bem de uma frase de um ex-ministro da Saúde que ficou muito pouco tempo, num evento da CMB, que ele falou assim, ó, ele era médico, era gestor, e ele falou assim, eu não vou fazer nada ainda para os hospitais, para vocês. Ele falou no evento da CMB, não vou fazer nada para vocês, porque o problema de vocês não é o que vocês fazem, é o que vocês fazem que não deveriam fazer. Então, primeiro eu vou cuidar da atenção básica para depois cuidar de vocês. Porque a hora que eu cuidar da atenção básica, você vai ver que vocês vão melhorar. Mas vocês não estão querendo enxergar isso hoje. Ele falou isso no evento. Claro, ele ficou 6 meses só no cargo, saiu, mas me marcou, já faz uns 4 anos. Eu quero entender o que o senhor pensa disso, como que o senhor vê essa situação como um todo. Mas, assim, uma das grandes uma das grandes coisas boas do SUS e também uma das grandes coisas ruins do SUS é ele ser hierarquizado e descentralizado. O que isso significa? Cada município ele tem a possibilidade e ele tem a liberdade de criar suas próprias estratégias de saúde pública. E aí a forma que ele vai investir o dinheiro é a escolha dele. Ele tem um mínimo lá que ele tem que investir, que é 15% do orçamento dele, mas ele investe da forma que ele quiser. E aí você vê, aqui em São Paulo, principalmente, que são 600 municípios e 400 santas casas, se você puxar aí o índice das santas casas, os pacientes que passam no pronto atendimento, são pacientes que nem deveriam estar lá, são pacientes que são do município, deveriam estar sendo atendidos na rede básica de saúde, né? Então, realmente, as santas casas acabam produzindo mais. Outra coisa, maternidades. Você vê quantas santas casas têm maternidades para ter 9 partos, 8 partos, 5 partos.
Se você vai ver, se gasta aí R$ 60.000 por mês para ter 10 partos, se ela pagasse para a Santa Casa vizinha maior fazer lá, ela era mais barato. Então, assim, existe essa questão de ser descentralizado, cada gestor ele quer fazer seu nome, cada prefeito, cada secretário, enfim. E ele acaba tomando decisões que nem sempre são as melhores e mais óbvias decisões. E além disso, tem os órgãos de controle exigindo. Quantas vezes você não ouve um promotor de justiça falando assim: ah, eu quero que a prefeitura ofereça todas as especialidades aqui na cidade de Pirapozinha da Serra. E a cidade de Pirapozinha da Serra nem tem estrutura para ter todas as. Nem existe médico para ter todas as especialidades. Então, tem que ter um entendimento que o SUS ele é hierarquizado também, né? Se o cara não faz hemodiálise na cidade dele lá, porque tem 20 pacientes fazendo hemodiálise, não é sustentável para o SUS bancar essas 20 cadeiras de hemodiálise naquela cidade, né? Porque são 10 um dia, 10 no outro, e é mais vantagem para o SUS, para a saúde pública, e a gente entender tudo, que você desloca esse paciente. Eu não estou falando que isso é mais humano, né? De forma alguma. O mais humano é todo mundo ter tudo o tempo todo, mas não dá para todo mundo ter todo o tempo todo perto de casa. Então, e é uma. Existe aquela questão também sentimental. Ah, na minha cidade, o paciente que nasce. Ninguém mais nasce na cidade tal, porque lá não tem mais maternidade, é na cidade vizinha. E aí a população da cidade tal, ninguém nasceu mais lá. Então, tem uma série de discussões aí que acabam atrapalhando a gente criar realmente o mecanismo. E você não tem um poder centralizado do SUS. Não existe uma sede do SUS. Onde é a sede do SUS? Não existe. O SUS é tudo, né? Tem o Ministério da Saúde criando as políticas nacionais de saúde, mas existe uma sede do SUS. O SUS ele acontece no município, ele acontece no governo do estado, ele acontece na União. Ele acontece nesses três setores de maneira diferente, nem sempre integrada. E a gente tem esse modelo que é hospitalocêntrico. E aí existem as políticas públicas que tentam melhorar, né? Você tem aí o pessoal, você tem as políticas que criaram o SAMU, que é uma política bem legal. Poucos países têm um serviço de atendimento móvel de urgência, mas que às vezes é desvirtuado para ficar pegando gente em casa para fazer politicagem, não atende só urgência. Então, é esse que é o problema da hierarquização. Em vez dela ser benéfica, às vezes ela é maléfica, né? E você tem que ter gestores aí comprometidos realmente com a saúde pública e não só com a próxima eleição. E é isso que eu acho que o Brasil tem que rever um pouquinho aí o nosso sistema político. Ele é bem complicado nesse sentido, né? Tem muitas coisas que a gente tem que pôr e começar a discutir que não funcionam e não vão funcionar, porque o sistema é feito dessa maneira. E os órgãos de controle às vezes cobram de uma maneira que também não é a maneira que está lá constitucionalmente declarada. Então é difícil. E as Santas Casas, como atendem 60% de todo o serviço público de saúde aqui do Brasil, elas acabam sendo penalizadas por isso, de fazer mais é, o que deveriam fazer. Quando era presidente do Grupo Chavantes, não tinha um contrato de gestão nosso com os municípios aonde a gente fazia menos do que era contratualizado. Era sempre mais, 50% a mais, 75% a mais, alguns 100% a mais, e a gente não recebia mais por isso, apesar de ter o direito. Mas por que não recebia mais por isso? Porque o prefeito tem medo de fazer um aditivo, ele tem receio dos órgãos de controle, ele não consegue acreditar que aquilo lá está embasado tecnicamente, que isso pode não dar problema. Então, assim, é um monte de coisa que a gente tem que começar a discutir, né? E aí sim que eu acho que a importância de eventos, fóruns, onde você coloca lá um representante do Ministério Público, um representante do Tribunal de Contas, e hoje em dia um representante da Polícia Federal, um representante do GAECO, para poder entender como que funciona a saúde. Porque senão tudo acaba sendo entendido como desvio, como superfaturamento, e não é. Você atende lá, você pega o Hospital do Mandaqui em São Paulo. É um hospital que, na minha época, ele tinha sido contratualizado para atender 3.000 pacientes por mês. A gente atendia 11 mil. Isso eu estou falando de um ano atrás. 11 mil pacientes. E nunca teve um aditivo com relação a isso. Você acha que um serviço desse vai ser bom? Não tem como ser bom. Não existe. O hospital nem estrutura tem para isso. Mas se você faz um aditivo disso, vem todos os órgãos de controle. Pô, fez um aditivo. Por que que não olhou antes? Entendeu? Então, assim, a gente tem que é complicado, a gente tem que discutir isso e discutir de maneira coerente e correta, trazendo todo o entendimento de todos, para que seja uma coisa saudável, senão você não vai ter mais gestor público no Brasil que tenha vontade de fazer o certo, né? Ele vai ter vontade de fazer o errado, porque o certo não dá certo, porque ele vai ser multado, autuado, processado, enfim, é complicado.
E nesse cenário, doutor, hoje quem que... perdão, o Lucas está com a mão levantada. Pode falar, Não, doutor, não, na vai. verdade, pode até perguntar, Luiz. Na verdade, eu ia fazer um comentário aqui. Que sim, porque eu sei que tem muitas realidades aqui. Acho que é importante a gente aproveitar isso. A gente está fazendo, né, esse bate-papo junto, mas acaba que o Luiz acaba buscando porque o Luiz está dentro né, também, junto com o doutor Anis, também conhece a realidade de todo do nosso Brasil. Mas assim, deixa ficar o convite para que vocês também possam participar e falar um pouquinho. É que eu estava conversando com o Bruno, viu, Luiz? Com o Hum. Bruno Carrijo. O Bruno Carrijo está lá 23 anos aí já, né? 12 anos só no CEDO, 23 anos no Ministério da Saúde. E ele vai fazer com a gente também um webinar agora no dia 1º, então sem ser quarta que vem, na outra quarta. E aí a gente estava conversando aqui, enquanto vocês falavam, a gente estava batendo um papo aqui. Eu não sei se ele está aqui ainda, né? Tô E aqui, tô aqui. tá aí. E até escutando, estava conversando com o Lucas, e no final das contas, eu acho que o Anis coloca, e é uma provocação também, porque normalmente a gente vê que as instâncias de decisão é muito do governo, né? E aí fica muito Estado, aí União, Estado, Município, como o CIT, pactuando e tecnicamente decidindo o que é uma política pública de saúde, e normalmente quando você pega o prestador de serviço, ele fica à margem da discussão. Por quê? Porque no final das contas ele é o final da ponta, onde ele vai prestar os devidos serviços e ele não participa exatamente do processo de discussão. E aí, claro, sempre discutindo em eventos, sempre provocando nos eventos, o setor filantrópico ele precisa ter uma unicidade, no sentido de apresentar as suas devidas propostas e discutir que é viável ou não é viável, porque muitas vezes a gente está falando, olha, já chega para o hospital filantrópico o que ele tem que fazer, e não discutiu por que, como é que chegou naquele resultado. Né? Então, o que o Anis coloca claramente, eu acho que tem todo o sentido, no sentido de você construir as devidas propostas, mas também tentar, e aí, claro, não tentar, mas conseguir se inserir nesses ambientes em que você vá realmente ter o poder de decisão, né, nas condições. Uma fala dele anterior agora, que é um outro ponto que precisa ser discutido também, que são a questão de políticas de governo e não de Estado, né? Na verdade, a gente tem a discussão que hoje tem um propósito e amanhã tem outro. Então, tecnicamente, muda toda a história, muda todo o contexto. E não só isso. Apesar de você ter uma hierarquização, uma regionalização do sistema, tem um segundo ponto que, pela própria Constituição, ela tem uma dificuldade de se implementar, que muitas vezes, que é o que a gente avalia, e eu acho que é uma questão até de provocação também para vocês colocarem isso na discussão, que são autonomia entre os entes e cada ente faz algo diferente. E aí, se a gente for pensar, é o que o Estado de São Paulo está fazendo, o resto do Brasil não reverbera, né? Então, ou seja, você tem as dificuldades de você também provocar movimentos em outros estados para trazer esse elemento fundamental que hoje, para o Estado de São Paulo, talvez seja muito confortável. Talvez aquilo que, não sei quem colocou aqui, acho que Clodoaldo colocou um ponto antes, que por estado, com uma tabela de SUS paulista, eu posso só discutir agora um ambulatório, mas a dor do norte não é isso, é o que o Anis colocou. Poxa, como é que eu consigo atingir a população ribeirinha que leva 3, 4, 5 dias para chegar exatamente no ponto de atenção? Claro que com o setor filantrópico ou com o setor público, discutindo saúde pública como um todo. Então, o que o Anis coloca claramente aí no dia de hoje, ele é importante para consolidação, entendendo que precisa realmente centralizar em algumas forças, porque o desmantelo, vou colocar uma palavra desmantelo, porque no final das contas também é criar e tentar trazer aí, eu acho que novos elementos para redefinir o sistema. Porque até o financiamento, como se coloca, hoje ele está de forma desorganizada. Vem um pedaço da União, vem um pedaço de emenda, vem um pedaço do Estado que não vem um pedaço do município que não vem. Então, assim, existe um propósito teórico, mas na prática, no final da ponta, no final do resultado, como as dificuldades de implementar, nas dificuldades de repactuar, nas dificuldades de falar não para o gestor, que eu acho que é uma grande fala, é o seguinte: como é que eu digo não para o gestor? Porque no meu contrato só tem 1.000 internações e o cara me manda 1.500 internações. Como é que eu falo, gestor, desculpa, eu não vou fazer 500. Se você não vier aqui repactuar e vai me
remunerar de forma correta e a própria forma de remuneração, né, propriamente dito, que tem um equilíbrio econômico, a gente não tem que ficar brigando judicialmente para poder o Estado reconhecer que tem um déficit financeiro para me cobrir um problema. Então, assim, é pensar nesses pontos, claro, a gente está falando aí minimamente do SUS, quase 35 anos, 36, 7 anos praticamente, vamos colocar aí, mas acho que a gente precisa revisitar as origens, porque a origem da proposta do sistema é que ele seja eficiente, eficaz, regionalizado, hierarquizado, mas que isso tenha resultado. O resultado é atendimento. Como é que eu também participo dessa pactuação? Como é que eu trabalho com o gestor frente a frente com essas negociações? Então, é trazer essas provocações no sentido, olha, como é que eu volto na teoria principal do sistema e começo a pautar, olha, acabou com a emenda, eu não quero mais receber custeio temporário, teto máquina. Integra isso no teto e vamos redefinir valores do próprio teto. Que isso venha de forma regular, que esse venha de forma automática, não ficar pedindo, passando pires para negociar esses valores. Né? Então, eu trago aqui uma provocação no sentido de olhar para o universo, como o Anis colocou, né? Olhar o universo Brasil territorial, que, claro, para um estado está bom, para o outro está mais ou menos, para o outro está pior ainda. Mas como é que a gente constrói realmente e começa a discutir e se insere nas pautas, e não só nas pautas, mas também em agendas que têm decisões? Né? Então, eu acho que aí, Anis, no ponto de vista do que você coloca como uma associação, acho que é importante nesse contexto, mas querendo entender também como é que é essa participação de vocês frente aos estados, né, principalmente não só o estado de São Paulo, que acho que é talvez hoje o mais fácil de se negociar, mas frente aos outros estados, e com relação também a essas rediscussões, vamos colocar assim, as discussões em relação a essas frentes. Porque, assim, por mais que eu fale assim, eu sou de carreira do Ministério, trabalhei muito tempo no SEBAS, o SEBAS talvez hoje não seja uma dor muito grande, nem de perto, para a questão do setor filantrópico. Renovar a saúde do que era no CNAS, nem de perto a gente está falando. A gente está discutindo, gente. SEBAS hoje, antigamente a entidade ficava com tempestividade 5, 10 anos na área da saúde. Hoje não é isso. Mas talvez possa ser um hospital-escola discutir a educação. Pode ser uma assistência social que também, em contrapartida, trazer assistência social junto. É trazer esses pontos também de conceito, né? Não só participar só a saúde, mas eu acho que tem abrangência também, tem uma complementariedade dos serviços que pode ser utilizado a assistência social, que pode ser utilizado a educação, da capacitação, da parte de educação para essas questões. Assim, e nesse ponto também é o que se pretende, né? Nessas discussões políticas, técnicas, para trazer esses elementos, financiamento, trazendo uma melhor regularidade, uma questão da autonomia entre os entes. Quando um ente não quer contratar ou prestar, ou simplesmente aditar o contrato, a questão da organização do fluxo, ou seja, qualificar melhor a atenção primária para tirar um pouquinho do peso na parte da porta de entrada do hospital. Então, essas discussões acho que são mais pesadas no sentido de realmente organizar, e o que eu gosto sempre de falar, definir pontos para tentar resolver cada ponto e aí realmente desatando os nós até chegar, por fim, aquilo que seja o melhor e almejado projeto, né? Não, acho que o Bruno falou muito bem aí, perfeito. Ele usou a experiência dele aí até lá do Ministério da Saúde, o que ele tem visto nas Santas Casas, e é a realidade. É, eu já tive reuniões assim dessas do governo do estado, aonde a gente tinha lá a Santa Casa com disposição de fazer produção enorme, gigante, mas eles têm uma visão onde eles olham lá a produção de coisa de 10 anos atrás, onde a Santa Casa vizinha, que hoje quase nem se mantém aberta, produzia mais. E aí, quando você queria mudar para falar, não, vamos fazer nessa Santa Casa uma UTI, aumentar o número de cirurgias, tem centro cirúrgico, é difícil essa contratualização, é difícil esse entendimento, sabe? Então, às vezes a visão que eles têm também é muito atrasada do que está na atualidade. Tudo mudou, a outra Santa Casa já falhou. Eu já vi Santa Casa fazendo mamografia aqui em São Paulo, que não tinha aparelho de mamografia. Era contratualizada a mamografia com a Santa Casa, que ela subcontratava uma outra empresa numa outra cidade para fazer, numa outra cidade, assim, a 80 quilômetros de distância, e ela recebia do SUS e pagava para essa empresa. E aí tributava 2 vezes em cima disso,
E, além disso, era um serviço que não atendia. Se era para atender o pessoal que morava naquela cidade ou naquela região, eles tinham que se deslocar a 80 quilômetros de distância de qualquer jeito. Então, assim, não faz sentido, né? É muito difícil você mudar essas pactuações que não fazem sentido. E aí, até por conta dessa hierarquização, às vezes que é meio difícil você convencer diversos entes que aquilo lá não faz sentido, né? E acaba sendo um desperdício de dinheiro, não tem jeito. Sabe o que eu percebo também? Que não existe hoje um padrão nesses modelos de contratação. A gente analisa contratualizações o Bruno também analisa a contratualização do Brasil todo, cada um vem com um modelo. Tem lugar que faz por procedimento, tem lugar que é por grupo, tem lugar que é por... Esses dias, Bruno, eu peguei uma inédita, não tinha visto essa. Ela contratualizou com diversos municípios. Eu nunca tinha visto isso. Eu até não sei nem se poderia, no caso desse, entendeu? Na Pela, contratualização, tem várias... a forma regular é que o município de referência daquele estabelecimento de saúde seja o contratante. Os É, gestores deveriam pactuar em CIB e automaticamente referenciar aquele município. O que não é, acontece, que é o que o Anis coloca. Muitas vezes as dificuldades dos arranjos políticos, e aí esses arranjos começam a complicar o meio de campo, e aí você começa a fazer paralelo aos municípios vizinhos, né? Então aí é onde a gente insere aquela informação da CIHA, na fonte 4, como um estado ou como um município, que não entra no IH, não gera uma série histórica, isso compromete todo o impacto no resultado final, né? Então, assim, discutir saúde pública é discutir a organização do processo, né? Então, se a gente está falando, olha, gente, eu sou a ponta, né? Estamos falando que o Hospital Filantrópico é a ponta da linha. Mas como é que eu me insiro no início dessa discussão? Como é que eu consigo também participar, e não só participar, mas como dar o meu pitaco para falar, olha, desculpa, o hospital sofre porque o gestor não regula, porque o gestor não monitora, porque o gestor não controla. Então, ou seja, você tem uma deficiência e muitas vezes quando você se apresenta para mostrar a deficiência, você é meio que boicotado no processo. Então, assim, boicotado no processo no sentido de você não é ouvido, você é descartado, porque o gestor está interessado na execução da forma que ele quer e se entende. E é isso. Eu acho que tem pautas que precisam ser fortalecidas no sentido da contratualização, no sentido do equilíbrio econômico, no sentido de rediscutir a organização e o fluxo do financiamento, não vir em paralelo, acho que por A, B, C ou 3 linhas de financiamento, porque é a forma que o hospital sobrevive, né? Captando recursos e muitas vezes chega no estado, chega no município e o município quer reinventar a história, né? Então, assim, quer reinventar o processo. E é complexo, e acho que tem esse papel, se a associação se propõe aí exatamente nesse ponto, é botar isso para poder discutir tecnicamente e trazer esses elementos fortes e tentar quebrar essas hegemonias do Estado, né? O Estado sendo o impositor e não o regulador do processo, ou seja, porque imposição é você falar que você tem que fazer, e é exatamente isso que se coloca. Você tem desenhos, e milhares de desenhos em qualquer localidade. Você tem 5.570 municípios. Se você for conversar com cada gestor em cada momento, é totalmente diferente a arquitetura. Ô, Bruno, eu queria propor aqui, doutor Anis, para ele pensar, começa na OSP, depois a gente pode pensar FBH, e a gente unir forças. Ele representando os hospitais, a associação representando os hospitais, a gente, eu, vocês, com a sua experiência, com a nossa, o André consegue fazer esse mapeamento de rede pela Numbers, a gente tentar se criar alguns modelos de contratualização, algumas, não regras, né, porque regra vem, emana da lei, mas algumas práticas, né, onde são aplicáveis para que tenha menos impactos. Porque o que eu percebo hoje, em município menor, os caras não entendem, cara, de saúde, de contratualização, de pactuação, fazem documentos que depois só dá problema lá na frente, o tribunal tem que analisar uma coisa que não precisaria, tem que prestar conta de verba SUS quando é compra de serviço. Tá? O que eu propor para vocês, doutor Anis, se quiser, uma hora a gente pode bater esse papo, unir forças a gente, a Condias, Numbers, quem outros prestadores estejam aqui para a gente criar alguns modelos para a OSP, esses modelos a OSP entende que faz, a gente vai ver para a OSP, e a OSP entende que faz sentido para fazer pactuação na sua localidade. Um modelo que você contrata com o município, um modelo que você contrata com o consórcio, um modelo que você contrata com o Estado, alguma coisa assim. Aí eu acho que isso a gente começa não
já que é difícil a gente sentar e sentar na mesa certa onde decide, né? Que igual o Bruno estava falando, a gente está aqui só na parte que faz, mas a gente tentar induzir eles, né? Levar eles para onde alguma coisa que faça o que eles precisam que seja feito, que é as políticas e tal, mas que também não impacte no nosso dia a dia, né? Eu acho que isso, se eu fosse de uma associação, eu queria fazer isso, sabe? Assim, ó, não precisa pensar muito, não. Escolhe um desses três aqui que vai dar menos problema para todo mundo. Tá. Eu concordo, assim, Luiz. E assim, vocês são altamente técnicos, assim, muito renomados, muito competentes no que fazem. O Bruno e a Condias também. Eu acho que a gente precisa de vocês para isso, porque, querendo ou não, é uma forma da gente fortalecer o sistema, desenvolver, né? A gente acaba desenvolvendo e isso gera negócio para todos, que no fim é importante essa geração de negócios, porque o negócio gera empregos e empregos geram mais assistência à saúde ainda. Então, eu topo, a gente, como associação, topa, eu trago o FBH junto, a FBH está super aberta a novas pautas, inclusive a entrada nossa de volta da OSP reativando trouxe mais força para a FBH. A FBH sempre foi muito protagonista aqui da saúde e eu acho que tem que voltar a ser, né? A gente criar isso aí, porque precisa ter indicadores conjuntos, a gente tem um cenário, um observatório conjunto, estratégias conjuntas, acho que é importante. E agradeço vocês pela disponibilidade aí de estar, que vocês, querendo ou não, são grandes fomentadores da saúde aí, né? Mesmo que é, acabe sendo uma empresa, né? E vocês vendem serviços, mas é assim que desenvolve, é assim que desenvolve. E vocês têm uma visão muito inteligente do mercado de saúde, é muito boa e muito ampla. Isso agrega demais para a gente. Show de Doutora bola. Alice, Vamos levar para frente. E fica também o espaço, né? Fica o espaço também para a OSP aqui do nosso canal, assim, né? Né, da Azevedo, assim, é um projeto da Azevedo, sim, da Azevedo Auditores, mas a Azevedo capacita, né? A nossa capacitação, hoje nós temos muitas capacitações, mas fica aberto também para a OSP e nossa disponibilidade aqui no nosso canal, né, desses bate-papos, e quando quiser, né? Fiquem à vontade para nos usarmos, né, Luiz? Pode. Sempre aberto, né? Não, Sim, sempre aberto pro nosso. obrigado. A gente vai usar bastante, viu? Ah, a casa é nossa. Tamo junto aí. Bom, e aí, a gente não vai achar uma Santa Casa que não seja parte relacionada, igual o Clodoaldo, para a gente falar um pouco do trabalho que se espera, ou que desejaria que uma associação fizesse por nós? Eu vi o pessoal de Marília, do Hospital Universitário, Santa Casa de Pereira Barreto, o Júnior. O Júnior que está O sempre aqui com a Júnior. gente, podia? O Júnior tá quietinho. Cadê o Júnior? Tá com a câmera fechada também. O Júnior. São Cristóvão, né, Júnior? O Júnior tá em São Paulo. Tá no mudo, viu, Júnior? Tá, Pronto, agora melhorou. Não, é que praticamente o Hospital São Cristóvão ele é filantrópico, né? Mas a gente não é uma Santa Casa. A gente pegou agora uma Santa Casa para administrar lá em Francisco Morato, mas estamos iniciando ainda essas tratativas e conhecendo o mundo da Santa Casa, né? Então por isso que eu estou quietinho aqui, só adquirindo conhecimento. Não, excelente. Tá certo. muito bom. Mais alguém? Eu também tô procurando aqui. Bom, a gente já tá aí, viu, Luiz? Há 1h40 juntos aqui, né? Já Nossa, é uma hora e verdade, hein? 40 Já passou rapidinho, né? Quando o assunto é bom, aí o tema é bom, passa muito rápido. A Silvia nos conheceu, viu, Silvia? Nos conhecemos aqui, acho que através do webinar, né? Tá do outro lado, tá vendo? A gente tem uma realidade, a gente vai passando aí por, Eu acho por que tem um Silvio, vários. outro. conta pra gente, Silvio, o seu problema e como que uma associação podia te ajudar. Então, eu estava até aqui ouvindo, Luiz, e pensando, nossa, depois vou conversar com a Vera para a gente conversar com o Luiz. Quem sabe a gente traz o doutor Anis aqui para conhecer a gente, né? Mas, Luiz, o que você falou agora, nossa, eu estava ouvindo e pensando, isso seria uma solução, inclusive, para a gente, né? Porque a nossa situação acho que realmente deve ser a única no Brasil. Nós prestamos
O início do hospital, tudo é nosso, o prédio é nosso, mas por conta de questões já desde 2014, nós não conseguimos a habilitação na Com, que ficou para o Estado. Então, hoje nós prestamos serviço para o Estado, mas nós temos um outro terceiro que faz a químio e a rádio, e aí a gente não tem produção kinesa, aí a questão do a gente não consegue os SEBAS porque a gente não atende os requisitos. E quando você falou a questão aí, né, de uniformizar, de repente não, né, criar uma regra rígida, mas dar um norte realmente parecido, análogo para todos os locais, até para facilitar para a gente também, porque quando a gente chega em Brasília, quando nós vamos até dentro do próprio estado, né, você tem formas de entendimento, de contratação diferente. Eu acho assim que essa eu até o senhor falou agora aí que está adquirindo conhecimento, para mim também é um mundo novo toda essa discussão. Nós sempre ficamos só na parte da prestação do serviço, de químio e rádio, no nosso canto, e agora a gente está entendendo que a gente precisa se juntar com outras pessoas, né? E, para ser bem honesta, assim, eu até nem sabia que tinha essas federações, né, que o doutor estava falando, e ele falando, eu já estava abrindo aqui os sites, já deixei tudo salvo aqui para dar uma olhada, porque é um universo que a gente vai precisar fazer parte, vai precisar entender, né? Conhecer como que tudo isso funciona. Acho que todas as questões levantadas sobre o SUS, elas são muito válidas, tudo que foi colocado, tanto do aspecto bom quanto do que a gente precisa melhorar, né? Mas, assim, fiquei bastante animada. Gostei. Até depois também, Lucas, quero o link para mandar para a Vera. Eu tentei falar com ela, não conseguiu entrar nela, né? A nossa advogada, a Luciane. Mas muito, muito bom, boa essa live. E a gente vai manter contato com certeza. Ô Silvia, eu falo assim, quando eu era presidente do Grupo Chavantes, você tem visto que em Rondônia apareceu o hospital lá de Porto Velho, saiu na reportagem da Record como o pior hospital do Brasil, né? Não sei se você chegou a ver isso, e todo mundo aí sabe que é um estado pequeno, são 2 milhões de habitantes, e todo mundo sabe disso. E lá em Vilhena era uma situação de calamidade pública de saúde. O hospital de Vilhena, você sabe disso, há 3 anos atrás, era um pulgueiro, ele era fonte de dengue. A cozinha dele estava interditada e fazia comida na igreja da frente. Era um hospital com esgoto e fezes humanas a céu aberto. E quando a gente, na época eu era presidente do Grupo Chavantes, a gente entrou em Vilhena, a gente teve que enfrentar todos os órgãos de controle, como se a gente fosse criminoso. O Ministério Público, inclusive, pediu bloqueio das nossas contas bancárias. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. Hoje a gente está transformando o Hospital de Vilhena no primeiro hospital ateona do Brasil, do estado de Rondônia. É um hospital que agora vai passar por acreditação no fim do ano. Oi? Hoje, Vilhena é referência. Então, toda vez que fala o Estado agora está querendo também passar para uma OS São Francisco, Hospital Regional, né? E todo mundo fala, Vilhena é uma referência para isso. Vamos lá entender como é que eles fizeram para a gente ter uma noção, né? Então, foi Mudou, na tá? época que eu era presidente da Santa Casa de Chavantes. Hoje quem é presidente é a Letícia, mas assim, a gente teve que lidar com um enfrentamento onde, inclusive, a Polícia Federal foi investigar nosso contrato. Assim, é um absurdo. É uma coisa que no Brasil existe há 30 anos essa questão de terceirização de hospital para organizações sociais e hospitais filantrópicos. E em Rondônia, a gente teve que enfrentar toda essa força, esse arsenal de guerra do Estado brasileiro contra uma coisa simples e que só melhorou o hospital. A gente tirou o hospital que tinha de 250 funcionários para 600, recebendo o mesmo valor. Por quê? Tinha esqueminha de hora extra no hospital, tinha paciente da Unimed sendo operado no hospital. O médico cobrava por fora do paciente do SUS para operar lá dentro. Isso tudo acabou. O hospital teve todas as alas reformadas, um valor um pouquinho menor do que era gasto, as empresas médicas menores do que uma empresa que tem aí em Rondônia, que ela domina toda a cidade, todo o estado, e a gente recebendo um monte de ataque do Estado brasileiro. Então, assim, é complicado. Mas, assim, só o trabalho mostra. E eu acho que é isso a importância das associações. A gente mostrar para os órgãos de controle, para os políticos e para os órgãos legislativos,
Que existem outros modelos, são viáveis. Não adianta ficar discutindo o que eu acho, o que eu acho, o que eu não acho. Tem que discutir o que funciona e o que não funciona, entendeu? A ideologia tem que ser deixada de lado nessas horas. O Conselho Estadual de Rondônia, Conselho Estadual de Saúde, fez uma portaria, apesar dele não ter poder, impedindo o repasse para Vilhena. Olha que absurdo. Hoje o Tribunal Eu de me lembro. Contas vai no Hospital de Vilhena e o Tribunal de Contas do Estado elogia. Eu nunca vi auditor elogiando publicamente. Eles elogiam publicamente e gravam vídeos falando bem, entendeu? Então, assim, antes da gente entrar, não tinha problema no hospital. E quando o senhor falou, doutor, de que agora, quando vocês vão discutir, traz junto a Polícia Federal, o Ministério Público e tal, nossa, perfeito isso, porque realmente precisa estar junto para estar entendendo, porque quando eles vão lá, igual na época eu me lembro de Vilhena e tal, acaba virando tanto sensacionalismo, tanta propaganda contra, por uma coisa que depois vai ver que não era aquilo, mas ninguém vai lá desfazer a imagem daquilo que Não, acabou fizeram. com a imagem. Acabou com a imagem do hospital. A sorte é que, assim, a gente tem É dele. tudo, sempre teve tudo muito documentado, muito bem esclarecido, mas se é uma empresa menor, não se Não, sustenta. é importante eles estarem desde o início, porque quando eles vão para a imprensa e tudo, até alguns documentos que a gente acaba tendo acesso, você vê que o conhecimento deles sobre o trabalho das OS, né, das entidades, é muito raso, eles não têm muito argumento. Então, e aí tudo acaba com estamos investigando, vamos verificar. Isso é muito ruim. Eu acho que é um desserviço para tudo que a gente luta tanto para dar resposta para a população, né? Um hospital que nunca pagou suas contas em dia, paga tudo em dia, produz mais cirurgias que o estado todo junto, e eles ainda querendo investigar e arrumar pelo em ovo, não dá, entendeu? É complicado. A gente entende, a gente concorda, mas tem que ser coisa realmente com substância, né? É. Esse é o desafio mesmo. A gente nunca consegue medir a real intenção, né? Teve um caso específico de uma OS que a gente fez um caso específico desse, fez uma ação, tal, todo aquele estardalhaço que no final só queria chegar no político. A OS estava tudo certinho, estava organizado, mas ele queria chegar no político. Então os mecanismos que eles usam que são muito difíceis, né? Mas a gente tem que lidar com isso, cada segmento que a gente trabalha, né? Então, por isso que eu penso, quanto mais standard, quanto mais padrão a gente tiver, menos abertura a gente vai ter para essas coisas, né? Porque eu acho que Mas aí às vezes, só complementando essa questão, que é uma dificuldade, né, normalmente que os hospitais sempre vão enfrentar, porque fiquem sempre à margem da discussão com o Estado. Se você não faz, automaticamente o Estado vira e fala, olha, se você não fizer, eu vou romper o contrato com você, ou automaticamente começa a criar exatamente as pressões políticas para poder você viabilizar exatamente aquilo que ele deseja. E aí eu acho que tem algumas discussões que sempre vão olhar para isso, que tem uma margem de discussão maior, são as intervenções, né? Você vê aí espalhado no Brasil inteiro intervenções em hospitais filantrópicos, porque o próprio gestor fala que não existe gestão, não existe organização, não existe padronização do setor filantrópico e acaba imputando a responsabilidade final do setor filantrópico em relação a essas relações e automaticamente começa a intervir. E aí quebra a relação de gestão-prestação e automaticamente tem esses conflitos, né? Então, eu acho que um ponto importante que tem, e é crescente, né, que a gente acompanha no Brasil inteiro, são as intervenções estaduais em cima do setor filantrópico. Acho que é uma discussão também que pode aí ajudar e contribuir para o setor cada vez mais fortalecer na questão da pactuação, bem como nesses controles e monitoramento desses processos, né? Porque, querendo ou não, uma das dificuldades que a gente vê quando está do lado de fora é a própria transferência, né? O município às vezes segura 3, 4, 5 meses de competência de financiamento do próprio hospital. E aí vai estrangulando o hospital, quem é que sobrevive com o estrangulamento, que um direito que é dele, que já prestou serviço, já apresentou a conta, e o gestor só não paga, né? Então, acho que essa questão de não só estabelecer uma padronização de contrato, mas também como é que fortalece essas relações, no sentido de que o hospital que fala não, ele não vai ser sancionado, né? Então, ele não vai ter uma imputação de negatividade, ou seja, eu não vou porque você não me pagou mês passado, então eu não vou produzir.
Se algum hospital aqui tiver falar, olha, vou no Ministério Público denunciar o gestor que não me paga, muitas vezes eu falo como de cadeira. Você fala assim, gente, procura o Ministério Público, o prestador vira e fala, eu não vou fazer porque o gestor vai virar para mim e falar assim, eu não contrato mais você, vou estrangular você e você vai morrer por si só. Então, como é que a gente tira esta pressão, essa negatividade do tipo, eu vou ficar sempre à margem e na mão do gestor público? Que eu acho que é um poder de concentração que a gente não pode ter. Então, e pensar nisso, é claro, eu estou falando assim, estou jogando as ideias por causa dessas relações contratuais. Definir, beleza, mas como é que eu também fortaleço esse processo? Como é que eu digo o que o gestor tem que apurar, né? E não ficar só simplesmente amanhã o gestor falou, obrigado, tchau. E outra coisa, participar, que muitas vezes acontece, como a Anis colocou lá atrás, gestores que começam a pensar e falar, vou colocar agora um hospital aqui, para amanhã ele virar uma OS, desculpa, tem uma grande Santa Casa no município que presta serviço que é barato, tá? Porque no final das contas é a tabela SUS praticamente, com alguns adicionais dependendo da localidade, e que o município vira e fala, opa, hoje eu acordei de bom humor, vou construir um hospital aqui do lado e não vou mais contratar você. Aí amanhã ele quebra a Irmandade Santa Casa, não consegue tocar o hospital, e aí passa para uma OS gerir o hospital dele. Então, assim, como é que a gente consegue também, nessas discussões, falar, desculpa, gestor, está na própria regulamentação, você já me contrata direto, como é que a gente pode parar esses bloqueios, né? E direcionar esforços e recursos para poder garantir uma melhor qualidade. A gente está falando, olha, gente, 70% da alta complexidade é setor filantrópico. Como é que eu garanto isso na minha força? Porque se algum dia o setor filantrópico levantar a mão e falar tchau, não só o setor, mas como o Anis é frente disto, as OS que hoje praticamente pulverizou o país inteiro, tem aí os hospitais públicos geridos por uma entidade privada sem fins lucrativos, se você contabilizar na conta, isso vai para 90%. Então, como é que a gente discute realmente, não só discute, mas como fortalecemos e temos voz de decisão nesse processo, né? E aí O eu Bruno, acho que é o sabe o que eu papel vejo? das Tem uma cultura. associações. Desculpa. Eu, rapidinho, eu ia chegar nisso que o senhor quer falar, mas tem uma cultura muito enraizada que nem todos os gestores pensam assim, tá? Então você percebe que tem muito gestor que fala, eu corto um galho para não perder a árvore, e tem muito gestor que vai morrer abraçado com aquele galho podre lá. Tá? Agora, o papel da associação é tentar conscientizar. Perdão, doutor Nisso, pode ir. Não, e lá na FEOSP a gente montou o COSS, o Comitê das Organizações Sociais de Saúde, porque apesar de ser uma modalidade estigmatizada por diversos escândalos que já apareceram, também é um modelo altamente controlado, não é também todo esse escândalo que todo mundo fala, entendeu? Então, assim, claro que a gente tem que sempre pesar com a balança correta, mas o que o Bruno falou é verdade. Você pega aí, que nem eu falei do Hospital do Mandaqui, eu dei um exemplo, mas você pega um hospital municipal qualquer aí, um hospital de Taubaté, por exemplo. Desde há 10 anos, as OS que passam lá, elas vêm com um valor cada vez menor do que era o contratualizado. Por quê? Tem disputa de preço na licitação. Aí o cara baixa o preço para poder entrar no contrato. E aí o município exige cada vez mais e as repactuações são estigmatizadas, não são feitas, não querem fazer. E aí quem sofre é a população com serviço ruim, mal atendido. Então, tem que ter discussão com relação a isso. Que nem o Bruno falou também, a mão, o poder do Estado, ele é muito forte, é desequilibrado. As instituições, de maneira independente, e mesmo quando está com as associações juntas, ela não consegue equiparar o poder dela de negociação com o poder do Estado. O Estado sempre tem mais poder. Não estou falando, fazendo juízo de valor se isso é certo ou errado, mas quando você trata de saúde pública, assistencial, é complicado, porque o Estado sempre tem mais poder. Aí vem o político que quer fazer uma intervenção no hospital, e ele, com uma canetada, faz. E aí sobe toda uma associação filantrópica, toda uma diretoria de uma entidade, todo um trabalho que foi feito por politicagem, né? Então, nesse ponto que, inclusive, o Josenir Teixeira, que estava aí na live, ele defende muito os hospitais filantrópicos com relação a isso, porque é desequilibrado o poder, né? E aí você investe seu tempo como voluntário ou como trabalhador de uma Santa Casa, de um só filantrópico, que a qualquer momento vem um político lá que não está feliz
e na premissa de que não vou, eu vou garantir assistência porque é constitucional, porque é dever do Estado, ele faz uma canetada e entra com uma intervenção que nem sempre é benéfica. Muito pelo contrário, 90% das experiências de intervenção são maléficas ao hospital. Então, a gente, como associação, vai agir nisso e atuar cada vez mais com relação a isso, para fortalecer as entidades a se prejudicarem menos com isso, né? Esse é um caso que dá para a gente ficar discutindo o dia inteiro aqui, né? Os Outro grandes dia problemas, né? Os grandes problemas do é, setor, né? No final das contas, você está falando assim, como é que eu equilibro, pelo menos um pouco, essa balança, né? Como a Anis colocou, eu acho que assim, gente, eu acompanhei do Ministério e eu tive várias intervenções, às vezes, como gestor público, e muitas vezes você não muda a cabeça do Estado ou do município. Então, assim, infelizmente, como é que eu equilibro a balança? Como é que eu coloco o meu peso e falo, cara, calma. E aí trago, claro, que é sempre um ponto importante, né? Para o elemento, é trazer o Ministério Público e o Judiciário para esse conceito, para todo mundo, não só eles, né? Mas acho que com a Anis aí, acho que com a relação, quando ele participa e como presidente aí também da parte das OS, os órgãos de controle, principalmente, né? Como é que a gente, do outro lado, que é imputado, eu falo assim, falo isso, porque eu vou colocar só uma parte mais da minha cadeira também, quando eu participei, estava no Ministério, é que muitas vezes a política pública ela aponta o dedo para a pessoa errada. O gestor é o responsável para gerir e prestar o serviço, mas no final das contas a responsabilidade recai todo no prestador de serviço, que quem não está prestando é o prestador, quem não está fazendo não está atendendo a meta é o prestador. E quando você vai ver, muitas vezes é o gestor que não encaminha, não tem um fluxo de paciente, não tem uma organização do processo. Ou seja, é tudo meio que malversado no processo e no final quem leva a culpa é de quem não está prestando. Ou seja, tem a disponibilidade, tem a capacidade, tem a entrada e no final das contas, quem não faz o processo meio acaba sendo passa batido e quem é penalizado é o processo fim. Mas acho que assim, é o que o Luiz colocou. Problema a gente tem de caminhão. Agora é tirar desse caminhão aquilo que vai trabalhando e fortalecendo cada vez mais o setor. É isso. e aproveitar as associações para pensar para a gente, né? Que aquela matriz de Chicago, aqui que aquele tem muitos problemas, mas as causas são poucas na prática. E a maior delas é a relação contratual, monitoramento. Então, de repente, a gente pensar, trazer para a espinha do peixe aqui no começo e pensar o que eu conseguiria fazer aqui que eu evitaria muitos problemas daquilo nas pontas. Mas eu estou confiando na OSP agora, o doutor Anísio, ele também preside a comissão das OS na FEOSP, então vamos acreditar, né, nesse momento, viu, Bruno? E abrindo as portas, viu, Anísio? Pode contar com a gente, o Bruno aí, o pessoal, vamos construir alguma coisa para fortalecer o setor. Vamos sim, agradeço, viu? Vamos Muito junto. bom. Eu vou pedir para quem puder, claro, abrir já a câmera para a gente fazer uma foto final, viu, doutor Anis? Tô Tá. vendo que o Júnior, a Silva já fazer uma foto final para a gente finalizar. Eu tenho certeza que a gente tem vários assuntos que a gente pode até, né, Luiz, Desdobrar, avançar. né? A gente vai desmembrando, né? Eu acho que pode ser importante para a gente. Quem puder abrir a câmera aqui, a gente faz uma foto final. Bom, o pessoal já está chegando aqui meio-dia, né? Eu sei dos compromissos de cada um, das rotinas aí. Mas quem puder, a Glaucia abriu, a Vera abriu, Vera Lúcia, a Glaucia está sempre com a gente também aqui, né, Glaucia? Tá acompanhando. A Vera também, o Bruno já está com a gente. Alguns precisaram sair, sim, eu sei. Vou contar até três para vocês ficarem bem, né? Na verdade, nem é nem por mim, é mais o Luiz, viu, doutor Anis? De vez em não, às vezes eu faço uma foto, a gente faz uma foto aqui, eu vou publicar, e ele fala assim, pô, mas desse jeito, eu tava olhando pro Ah, lado, né? fiquei Então, careca, fiquei careca. fiquei careca, não fiquei bonito, né? Fiquei, né? Aí então eu vou contar até três e você, na hora que você estiver bem, eu te coloco aqui. Então vai. Miguel, Miguel também abriu aqui. Vamos lá, eu vou contar um, dois, três. Vamos lá, um, dois, três. Foi. Luiz, Bruno, doutora Anis, a Silvia, o pessoal que todo mundo do Clodoaldo, o Júnior, a Glaucia, a Vera, todo mundo que participou por aqui.
assim, agradecer, né? Acho que esse é o momento que estivemos juntos. Eu tenho certeza que depois, né? Acho que essa gravação, depois eu posso, vou mandar para o doutor Anis, no YouTube, a gente vai deixar lá. Então, o pessoal segue a gente lá, Azevedo Capacita, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Lá também tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo lá, o segundo grupo já é bem cheio, né, Luiz? A gente está com o segundo grupo enchendo, vai para o terceiro grupo agora, que é 1024 é o limite que nós temos. Vamos divulgar lá também, para que essa gravação, para que vocês participem aí. Quem não pôde assistir, assistam depois. Luiz e todos que participaram, doutora Anissa, obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Eu sei que o Luiz vai fazer a ponte aqui com o doutor Anissa, vamos intermediar e a gente desmembrar aí muitas coisas pela frente. Lembrando que o Bruno também, aproveitar o Bruno Carrijo, que gentilmente aqui está junto com a gente também. E daqui 2 semanas estará um webinar, vamos aí, logo logo a gente divulga. Obrigado, doutora Anis, pelo seu Obrigado, gente. Foi um tempo prazer estar e com estar com a vocês. gente. Obrigado. Luiz, Tchau, gente. Boa semana. Valeu, gente. Obrigado, doutor, pelas palestras. A gente vai se falando por aí. foi muito bom. Valeu, Muito bom obrigado. mesmo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tá.